Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Vamos ler o verso 4 apenas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, o Filho de Deus, seja glorificado por ela. Aleluia! Está vendo aí? Está vendo aí o que Jesus falou? Diante de uma situação complicada, que para o ser humano não tinha mais solução. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Era um amigo de Jesus e Jesus amava esses 3 membros dessa família, né? Essas 2 mulheres com Lázaro. Jesus sempre passava na casa deles para comer, para almoçar, né? Fosse hoje, né? Tomar um café. Jesus sempre estava ali com eles. A Bíblia diz que Jesus ama todos, mas quando diz que Jesus amava eles, está falando que Jesus tinha um relacionamento especial com eles. E agora Jesus, ele está distante dessa família. E por que Jesus estava distante dessa família? Porque Jesus havia sido perseguido, maltratado. Os judeus, o povo que se dizia religioso, queria matar Jesus à pedrada. E aí Jesus, ele não tentava a Deus. Como homem, ele foi para outro lugar. Ele foi para um lugar distante. Se não me falha a memória, era 70 estádios, né? Aqui, se você ler tudo aqui, você vai ver qual era a distância. Aqui o verso 18. Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. 15 estádios. Né? Então era uma distância longa. E Jesus estava nessa distância. E aí ele soube da notícia de que Lázaro estava doente. E Lázaro, o amigo íntimo de Jesus, estava doente. E quando Jesus falou para os discípulos assim: olha, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Jesus chamou Lázaro de amigo. E a Bíblia diz, no Evangelho de João mesmo aqui, Jesus falou assim: olha, vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Se Jesus falou que a pessoa é amiga dele quando obedece a ele, e ele chamou Lázaro de amigo, está subentendido que Lázaro era um homem que procurava obedecer os ensinamentos de Jesus. Lázaro era um homem amigo de Jesus, porque ele sempre estava aprendendo de Jesus e praticando os ensinamentos de Jesus.
Por isso Jesus chamou ele de amigo, né? Agora, a Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Jesus foi correndo curar ele? Não. Né? A Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo, ele ainda demorou no local que ele estava, né? Jesus ficou ainda, olha o verso 6, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Por que Jesus não foi correndo curar Lázaro? Ele não amava tanto a Lázaro? Então por que não foi correndo resolver o problema de Lázaro? Porque Deus queria operar um milagre maior. Jesus queria operar um milagre maior. Por isso Jesus não foi correndo curar Lázaro. E também nas nossas vidas, muitas das vezes, Jesus, ele vê um problema, ele vê uma circunstância, e ele não vem correndo para resolver aquele problema. Ele não vem correndo para curar muitas das vezes aquela enfermidade. Ele não vem correndo para resolver aquela causa. Ele muitas das vezes deixa a situação piorar. Ele deixa a situação agravar. Para quê? Para que ele possa chegar quando o ser humano achar que não tem mais solução. Quando o ser humano concluir que não tem mais solução, que não tem mais cura, que não tem mais jeito, aí Jesus chega nessa hora e ele opera a maravilha, aí as pessoas vão verem que realmente Deus opera um milagre, que se não fosse Deus, nada seria resolvido. Quem sabe se Jesus tivesse ido lá curar Lázaro, né? Alguém pode lhe dizer, mas isso aí, né? Uma curazinha aí, né? Aí Jesus ainda ficou 2 dias lá. Então, Lázaro vai piorando e morre. Aí Jesus, como homem, ele tinha as revelações do Espírito. E o Espírito Santo falou para ele, Lázaro está morto. E aí Jesus falou para os discípulos, olha, o nosso amigo está dormindo. Aí o outro falou assim, mas se está dormindo, Senhor, então ele vai acordar. Ele vai, a hora que ele estiver descansado, ele vai acordar, vai levantar, então está salvo. Aí Jesus falou claramente, Lázaro, o nosso amigo, está morto. E Jesus disse assim, eu me alegro de eu não estar lá. O que Jesus estava dizendo assim? Jesus falou assim, eu estou feliz por eu não estar lá quando ele estava doente. Eu estou feliz, porque aí vocês vão ver o que vai acontecer, e vocês vão acreditar que realmente eu sou filho de Deus, que eu sou o enviado, o Messias prometido. Por isso que Jesus falou, eu folgo, eu me alegro de eu não estar lá. Porque se eu estivesse lá pertinho de Lázaro, eu ia tocar nele ou ele ia tocar em mim, e a enfermidade ia desaparecer. E aí ele não ia morrer, ele não ia estar na sepultura já há tantos dias, não ia ter como eu fazer um milagre maior. Então eu estou feliz por não estar lá. Mas agora eu vou lá despertar ele do sono. Olha a linguagem de Jesus, a linguagem de homem de fé, a linguagem de homem espiritual, que é movido pelo Espírito de Deus. Ele está dormindo, e eu estou feliz que ele adoeceu e eu não estava lá para curar ele. Porque ele adoeceu, piorou e morreu, e agora eu vou lá despertar ele. E aí a Bíblia diz que o Tomé, alguns dos discípulos ali falaram assim, olha, os discípulos disseram, mas Jesus,
O Senhor vai voltar para lá? Ainda agora, aqueles que se diziam santos, né? Os líderes religiosos, os judeus, queriam apedrejar o Senhor lá agora e o Senhor vai voltar lá? Aí Jesus falou assim, não existe 12 horas no dia, porque aqui nós contamos o dia como 24 horas, né? Mas lá em Israel não. O dia é 12 horas, começa do pôr do sol, né? Quando o sol se levanta até o pôr, né? Do sol. Então, conta 12 horas. 12 horas o dia, 12 horas a noite. Aí Jesus falou, não tem 12 horas no dia, verso 9. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz desse mundo. Aqui tem uma mensagem espiritual, né? Quem está nas trevas, no pecado, vive tropeçando por aí. Mas quem está na luz da presença de Deus, não anda tropeçando. Se você vê uma pessoa tropeçando aí no mundo espiritual, vivendo, tropeça, bate a cabeça na parede, espiritualmente falando, é porque não está na luz, não está vivendo na palavra de Deus. Porque quem vive na palavra de Deus, não anda tropeçando por aí, batendo a cabeça nos muros, sofrendo, contraindo problemas para a sua vida, para a sua família, porque anda na luz do Senhor Jesus. Quem anda na luz, que é a palavra de Deus, não tem certos problemas na sua vida. Porque o ser humano está cheio de problemas, e a Bíblia diz, se não me falha a memória, em Lamentação 3,39, de que se queixa o homem vivente? Queixa cada um do seu pecado. E tem um provérbio que diz assim, a estultícia do ser humano arruína a vida do ser humano, mas o coração dele fica irado contra Deus. O ser humano despreza a palavra de Deus, anda nas trevas, e aí a vida do ser humano vira um inferno, e aí começa a reclamar de Deus, fica revoltado com Deus, não sabendo que foi ele, foi ela, que desgastou a sua vida com as suas decisões. Mas aquele que anda guiado pela palavra de Deus, anda na luz, e não anda tropeçando nesse mundo, aleluia! Glória a Deus! Quantos jovens, moças, rapazes, pais, mães, quantas pessoas estão aí com a vida internada, porque andaram em trevas, andou nas trevas da fornicação, começou a namorar, começou a fornicar, aí agora está com a vida infernada, porque está cheio de problemas, né? Diversos problemas. Por quê? Porque andou em trevas, né? Quando fala de trevas, está falando de pecado. Entrou nas drogas, começou a traficar, começou a praticar crimes, agora está na cadeia, está sendo perseguido, sofreu certas desgraças na vida, porque andaram em trevas. Se tivesse andado na luz, teria evitado todos esses problemas, mas a Bíblia diz que ainda há esperança, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é só arrepender do pecado, que Jesus transforma a sua vida, Jesus ele apaga o passado, transforma o presente e projeta o futuro. Jesus faz isso tudo, ele apaga o passado, transforma o presente e projeta o futuro. É só a pessoa abrir o coração para Deus. Aí então, voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que Jesus foi, resumindo aqui, né? Foi até Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro souberam que Jesus estava vindo, uma correu para encontrar Jesus. Estou resumindo o texto. E aí ela disse, olha, se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido.
E aí Jesus disse para ela uma palavra de esperança, porque Jesus, ele não era movido pelo que ele via com os olhos da carne. Jesus, como homem, ele era movido pelo que ele via com os olhos da fé. Quando Jesus viu a circunstância daquela mulher que seu irmão havia morrido, Jesus falou a palavra de esperança. Jesus disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. Aonde tem desgraça, Jesus profetiza vitória. Aonde tem morte, Jesus profetiza vida. E Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, Senhor. Ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Jesus falou isso para a segunda, que foi até Jesus, né? Para a primeira, Jesus falou que, ou seja, ela falou: olha, eu sei que tudo, né? Tudo que o Senhor pedir, Deus vai dar, e tal, estou resumindo aqui. Certo é que Jesus consolou o coração daquelas duas mulheres que foram ao encontro dele, e aí ela argumentou que sabia que o irmão dela ia ressuscitar no último dia. E aí Jesus disse no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Mas Lázaro não acreditava, ele não morreu. Então o texto não está falando dessa vida, né, de morte física, porque Jesus está falando: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver. E quem está vivo e crê em mim não vai morrer. Mas Lázaro não acreditava antes de morrer, então por que ele morreu? Quer dizer que o texto não está falando dessa vida aqui, está falando da morte espiritual, da segunda morte. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala da segunda morte, né? E Jesus está falando dessa morte, da morte espiritual, morte da alma. Porque analisa, igual eu disse, né? Jesus falou: quem está vivo e crê em mim não vai morrer. Mas Lázaro acreditava, ele era amigo de Jesus, e ele morreu. Será que Jesus está mentindo? Não, é porque Jesus está falando da morte da alma, morte espiritual. A Bíblia diz aqui, ó, capítulo 20 e verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem um outro texto aqui, eu acho que é nas cartas às igrejas, aqui no início de Apocalipse, que Jesus falou: quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte está falando do inferno. A pessoa é chamada de morte porque lá não tem nada que diz respeito à vida. É só sofrimento, só angústia. Por isso é chamado de morte. E quem acredita em Jesus, mesmo que o seu corpo esteja na sepultura, o dia que Jesus voltar, a parte espiritual do cristão vai ser fundida novamente com o corpo ressuscitado, e aí vai viver para sempre com o Senhor. É por isso que Jesus está falando aqui: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, vai ressuscitar na primeira ressurreição, aleluia! E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Porque quem estiver vivo, Jesus vai voltar, vai ser transformado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, fala disso. E também Filipenses 3, verso 19 a 21, fala disso também, que Jesus vai pegar os crentes, os cristãos que estiverem vivos, terão seus corpos transformados
para ser igual ao corpo de Jesus e subiremos. Por isso que Jesus falou: quem está vivo e crê em mim, não vai morrer. Não vai morrer nem fisicamente, né? Porque Jesus vai arrebatar ali, né? E vai, a pessoa não vai para o inferno, claro, né? Vai para o céu. Está nesses textos que eu acabei de citar. Amém? Então está explicado aqui esse texto aqui. E aí, glória a Deus, a irmã de Lázaro argumentou, né? Já tem 4 dias, Senhor. Já está cheirando mal. E aí Jesus disse: creia somente. Eu estou resumindo o texto. Esse texto é bem conhecido, né? Creia somente. Se você crer, vai ver a glória de Deus. E aí Jesus foi até onde Lázaro tinha sido sepultado. E Jesus mandou tirar a pedra. E aí eles argumentaram que cheiravam mal. E aí, com muito, Jesus falou ali, eles tiraram a pedra. E aí Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Verso 40. E aí no verso 41, quando eles tiraram a pedra, Jesus orou. A oração que Jesus fez aqui nos revela, está subentendido, que Jesus havia orado antes, para que esse milagre ocorresse. A oração que Jesus fez aqui na hora que tiraram a pedra, nas palavras que Jesus falou aqui no verso 41 a seguir, está subentendido que Jesus havia orado antes, para que Deus permitisse que a enfermidade ali continuasse no seu progresso, e levasse Lázaro até mesmo à morte, e que Deus operasse através dele para trazer Lázaro de volta a esse mundo de vida, porque Jesus falou que: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, né? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Jesus fez essa oração aqui para que o povo visse que ele estava falando e sendo usado ali pelo Espírito de Deus, que ele era o profeta, o Messias. Por isso que ele fez essa oração: graças te dou, Senhor, por me haveres ouvido. Aí ele diz: sempre, eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas eu estou agradecendo o Senhor publicamente, para esse povo verem que o Senhor me enviou. Estou aqui como homem, mas sou Deus, e eu sou o Messias. É isso que Jesus queria dizer. E aí, quando Jesus disse isso a Deus, Jesus clamou. Clamar é falar em voz alta: Lázaro, vem para fora! E a Bíblia diz que o defunto saiu, tendo ali as suas mãos, seus pés ali enfaixados, e com a cabeça ali, o seu rosto ali coberto ali com um lenço. E aí Jesus deu a ordem no verso 44: desligai, desamarrai ele e deixai ele ir com vida. Aleluia! Glória a Deus! A medicina, a ciência diz que quando a pessoa ela sofre infarto, ela, se não for ali reanimada com 5 minutos, ela morre mesmo. Dentro de 5 minutos tem que fazer ali as massagens cardíacas para que ela volte, porque se não voltar em até 5 minutos, ela morre 100%. E a Bíblia diz que havia 4 dias, já cheirava mal, não havia possibilidade da pessoa duvidar, mas mesmo não havendo possibilidade de alguém duvidar, muitos duvidaram. Parece um paradoxo, né?
Como é que não havia possibilidade de muitos duvidar e ainda duvidaram? O homem 4 dias na sepultura. Jesus chega e manda o homem sair. Não havia possibilidade de alguém falar que era truque, porque estava cheirando mal. Mas a pessoa incrédula, a pessoa que realmente não acredita, não existe nada que vai fazer ela acreditar. A Bíblia nos mostra que há pessoas que elas aplicam a sua fé na palavra de Deus apenas quando ouvem. Ela não precisa de ver milagre nenhum. E a Bíblia mostra também pessoas que elas só vão aplicar a fé na palavra de Deus em Cristo se elas verem algum milagre. Quando elas veem o milagre, aí elas acreditam. Mas a Bíblia mostra também pessoas que mesmo que Deus ressuscite um morto como esse aqui, elas não vão acreditar. A Bíblia diz que muitos dos judeus que tinham vindo e visto o que Jesus fez aqui com Lázaro, acreditou nele, está aí no texto. Mas a Bíblia mostra aqui também que muitos, mesmo vendo o que Jesus fez, foi lá contar para os religiosos, para os pastores da época, para a elite religiosa: olha, Jesus fez isso, e o povo está tudo acreditando nele. Aí eles planejaram: matar Jesus. Vamos matar Jesus. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que eles planejaram matar não só Jesus, eles planejaram matar até Lázaro. Vamos matar Lázaro também, porque todo mundo está indo lá ver Lázaro, e por causa de Lázaro, está acreditando em Jesus. Então nós vamos matar os dois. Então mesmo Jesus fazendo esse milagre extraordinário, eles planejaram foi assassinar Jesus. Muitos veem os milagres de Deus e não acreditam. Por isso estão condenados ao inferno. Porque a Bíblia diz aqui em João capítulo 3, e verso 19, o verso 18: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Estão vivendo aí no mundo condenado, basta morrer para estar aguardado ali no Hades para o julgamento, ser lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15. Está vendo aí? João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Jesus, a palavra de Deus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o pecado do que a luz, porque as suas obras, as suas práticas de vida eram más. Está vendo aí? A condenação é por causa disso, que Jesus veio ao mundo, e as pessoas, muitas pessoas, preferem o mundo do que a Jesus. Amém? Então, Jesus operou esse milagre. Ele não foi curar Lázaro, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Portanto, ele disse que a doença de Lázaro não era para a morte. Olha para você ver que nós não podemos precipitar. Quando Jesus falou assim: olha, meus discípulos, Lázaro está morto, os discípulos poderiam falar assim: mas Jesus, o Senhor não acabou de falar há dias atrás aqui, que quando o Senhor recebeu a notícia, o Senhor falou que Lázaro não ia morrer. O Senhor, quando recebeu a notícia que Lázaro estava doente, o Senhor falou que essa doença não era para a morte. Agora o Senhor está falando que Lázaro morreu? Aí os discípulos poderiam questionar Jesus e procurar duvidar de Jesus, né? E muitas das vezes nós andamos por esse caminho. Jesus fala que vai dar certo e começa a dar errado. Aí a gente começa a falar: mas Jesus, você não falou que ia dar certo?
Você disse que ia acontecer assim, e está acontecendo tudo errado. Nós não podemos nos debater com Jesus, porque Jesus sabe como trabalhar, e mesmo que tudo pareça perdido, Ele fará ressuscitar o projeto, Ele fará ressuscitar a vitória, Ele nos garantirá a vitória. E aí Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte. Ele deixou Lázaro morrer, mas para Deus, Lázaro estava vivo. Por isso ele falou, está dormindo. Aí chegou lá e acordou ele. Amém? Então nunca perca a esperança, porque Jesus, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele chega na hora certa, ainda que pareça que as horas já se foram. Amém? Ainda que pareça que o tempo da vitória já passou, e de Jesus cochilou, mas a Bíblia diz em Salmo, que aquele que te guarda não pesquerejará. Salmo 121, aquele que te guarda não cochilará. Ele está alerta e na hora certa Ele vai chegar com a vitória, com a bênção, com o sucesso na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do nosso Deus, do nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia. Amém.